que a paz seja com todos. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez, para nós nos alegrarmos e celebrarmos diante dele. Que bom estarmos aqui. Hoje, com muita alegria, nós vamos também participar do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Convido você, então, neste momento, a deixar todas as coisas e dizer: Pai, nesta hora, nós viemos aqui para te louvar, para te adorar e engrandecer. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, muito obrigada. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento tão precioso de estarmos na tua casa para te engrandecer, para te adorar, para te louvar. E hoje, Pai, nós temos o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus, aonde ali Jesus, pelo seu precioso amor, se entregou na cruz, morreu naquele lugar que era nosso. Jesus pagou ali o preço pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vive, ele conquistou a salvação. Por isso agradecemos pela nossa salvação e com muita alegria te adoramos, te bendizemos, invocamos o teu santo nome. Obrigada, Pai, obrigada. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte ao Deus da nossa salvação. A Ele a glória, a honra, o domínio, a majestade e o poder. Aleluia. Vamos louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. Santo é o Senhor para todo sempre. Te amamos, ó Pai. Aleluia, poderoso tu és. Glória, aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus.
de sangue em meu lugar. Oh, te agradeço, Jesus. Eu não vou saber mensurar tão grande amor, amor que nos constrange, amor que nos cura, amor que nos liberta, que nos transforma. Obrigada por esse amor. Obrigada, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. É por quem tu és que nós estamos aqui. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
tudo que és. Deus é bom. Você tem a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 9, nós vamos ler a palavra de Deus. Versículos 24 a 27. Olha, já estava na tela. Olha, está de verde também ali. Está todo mundo aqui. Podemos ler? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa? Não. Uma coroa? Nós, porém, uma... Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Irmãos, vocês estão prestando as palavras que estão aqui? Paulo falando sobre ele diz que colocava o corpo, ele colocava o corpo, não era outra pessoa não, ninguém o colocava, era ele que estava colocando o corpo dele debaixo de um jugo, e reduzia a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, nós estamos vendo, pode depois nos sentar, nós estamos vendo a palavra de Deus falando a respeito de coisas que acontecem assim como nós falamos agora. As pessoas correm por uma coroa, né? Por uma honra, por uma glória. Você já viu quando, agora eu vou provocar, né? O Corinthians levanta a taça e ele beija a taça, beija a taça. Você já viu? É uma coroa para aquele time, é uma honra, eles ganharam. Agora eu vou ajudar o São Paulino. Já viu quando o São Paulo levanta a taça? Ah, ele beija a taça. Agora eu vou provocar os palmeirenses. Você já viu quando o palmeirense levanta a taça? Porque dizem que o Palmeiras não tem mundial, né? Falam isso aí. Agora eu não sei se... Aí beija a taça, beija a taça. Ah, é dor no braço. Aí os Santos, ele levanta a taça assim. Nunca levantou taça? Aí veja a taça lá, veja. Aquela, todo mundo quer tirar foto com aquela, vamos dizer assim, aquele pedaço de lata, né? Todo mundo quer tirar uma foto, aí antigamente acontecia isso, hoje eu acho que não saía na capa do jornal. Todo mundo tinha, aí todo mundo ia lá e comprava o jornal, o pessoal pendurava o jornal assim na parede. Aí o jornal lá dentro soltava uma folha especial. Quantos lembram disso? São os mais novos que lembram disso, que nem eu. E o jornal soltava lá aquela folha especial para o cara pendurar. Então todo mundo tinha que comprar lá, ou seja o Estadão, ou seja a Folha, ou qualquer outro. Tinha até o Notícias Populares, esse aí que gostava de fazer. Aí punha lá a foto, lá campeão, né? Aquela coisa. Isso ilustra bem, irmãos, o que Paulo quer dizer para nós. Que nós também devemos, como bons atletas, nos preparar para alcançar o que nos é proposto. Não vai ser uma taça corruptível. Não vai precisar tirar foto, porque ela será eterna. Não haverá outro campeonato. O campeonato é agora. Então, cada um que corre e alcança, por isso que ele fala que aqui um só ganha. E é triste mesmo. Por exemplo, quando nós vemos aí um time que fez uma campanha tão bonita, chega na final, perde por um gol lá, para um time às vezes azarão. Acontecia no passado, de acordo com
com as regras, né? Isso aconteceu muito, um time azarão que vinha cambaleando, chega e ganhava de um time que fez uma campanha linda, vou ajudar os palmeirenses, isso já aconteceu. Palmeiras, na época da Parmalat, era um time muito bom. O Santos, na época do Robinho, do Neymar, do outro lá, como chamava lá, o Pato? Ganso. Do Ganso. Era um time que quando aqueles meninos vinham assim, ó, o pessoal tremia. O Pato é do São Paulo, né? Quem pagou o Pato é a filha do Silvio Santos, né? Casou com ele. Então, são épocas e as pessoas correm por uma coroa corruptível por um tempo e a gente faz parte do cotidiano torcer e se alegrar. A gente vê às vezes as crianças chorando e os marmanjão também porque o time perdeu, às vezes no último instante, que nem aconteceu agora na Copa aí. No último instante o time vai lá e pá, carimba, o outro vai embora para casa. E uns riem, outros choram. Também não vai ser diferente assim, irmãos. Jesus falou que haverá choro e ranger de dente para aqueles que não entrarem na vida eterna. Não vai ser diferente. Por isso, nós que estamos hoje aqui para celebrarmos a vida que há em Cristo, devemos estar nos preparando cada dia. Às vezes as pessoas gostam de comparar uns aos outros. Vou pedir para vocês dois vir aqui. Vocês dois, presidente dos jovens, e você. Vamos comparar. Vamos começar pelo tamanho, foi por isso que eu trouxe vocês. Vamos comparar. Qual é a coisa que mais chama a atenção aqui? A orelha. O tamanho. Aí Deus fez esse aqui com sérios problemas, porque quando ele vai, ele bate a cabeça nos lugares, está fora de padrão, e fez esse aqui dentro do padrão. Ele está na média. Na média. Os dois estão de azul. E tem branco na camiseta. Esse aqui tem uma bandeirinha. Então, na verdade, todos nós sabemos comparar. Sim ou não? Mas na vida cristã, obrigado, viu? Vocês já serviram para o propósito. Na vida cristã, nós não temos que comparar uns com os outros, irmãos. Nós devemos ser pessoas que tenhamos os nossos valores para com Deus e caminhemos junto dele. Essa questão de viver comparando a vida do outro não te leva a nada. Não te traz nenhum benefício. O que alguém ganha dizendo que o outro é inferior ou superior a ele? Nada. Agora, alguém ganha quando se autoavalia e faz como o atleta. Em tudo ele se dedica e melhora para poder alcançar o objetivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que gosta, olha, aquela irmã é irmã de oração mesmo. Então, enquanto ela fica gastando tempo e ficar falando sobre a outra que é de oração, ela podia também gastar o tempo dela para... E às vezes, na verdade, comparar uma coisa ruim, porque você fica falando que a irmã é de oração, e às vezes você ora mais do que a irmã. A irmã só é um layout para os outros, não ora nada na vida pessoal. É isso mesmo. As avaliações que nós fazemos por amostragem nem sempre são verdadeiras. Quantos entenderam o que eu disse? Quantas vezes você e isso é comum, principalmente em jovens, olha, eu falei, eu não gostei dessa pessoa. Aí você tem uma conversa com aquela pessoa e ama aquela pessoa. Quantas? Seja verdadeiro. Na escola, no trabalho. Então, você percebeu que avaliar previamente ou querer ficar avaliando a vida dos outros é perder tempo. Agora, quando nós avaliamos a nós mesmos e observamos os ensinamentos desse Jesus que eu falei que esteve na terra, isso é muito gostoso para nós todos que estamos aqui. Jesus não é uma ideia de qualquer um, dois ou três. A vida de Jesus, ela é confirmada não somente pelos que concordam, mas também pelos que discordam. Ou seja, ele viveu na terra. Ele esteve aqui entre nós e a sua mensagem ficou registrada para nós. Então alguém pode discutir assim, mas e Jesus falou a respeito do foguete? Jesus falou a respeito do DNA? Jesus... Tem gente que fica gastando tempo com coisa que não importa, né? Jesus falou a respeito daquilo que nos importa.
que é que Deus está reconciliando com os homens através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quanto ao DNA, deixa para os cientistas pensar no DNA. Quanto ao foguete, deixa... você quer saber de foguete? Vou contar uma coisa curiosa para vocês. Diz que de 1960 até 2000 e alguma coisa, 18, em torno disso, 2017, existiam em torno de 2.000 e poucos satélites no ar. Dessa data até agora, só o Elon Musk pôs 3.000 satélites lá em cima. Aí você fala assim, e o que me importa isso? Está vendo? Não importa nada. Informação inútil. Só importa para quem gosta de tecnologia. E assim é uma série de coisas que não importa para ninguém, mas todo mundo gasta tempo. Agora tem coisas que importam. Por exemplo, quando Jesus fala assim, amem a Deus sobre todas as coisas. Isso importa a todos nós. É algo que eu e você deveríamos, como nós estamos falando sobre nos dedicar, nos esforçar, caminhar, fazer subjugar o nosso corpo. O apóstolo Paulo fala exatamente isso, que ele subjuga o corpo, porque o corpo da gente faz de tudo. Por sol, piscina, mar, férias. O corpo da gente gosta de coisas que favorecem o bem-estar momentâneo. Só que existem coisas que não têm nada a ver com o momento. Elas são eternas. E amar a Deus sobre todas as coisas é uma atitude de quem reconhece a autoridade dele. Amar a Jesus, e Jesus fala sobre isso, é crer em mim e crer no Pai. Porque ele foi o enviado. Então ele foi alguém que foi confirmado sobre a terra de todas as formas. E alguém fala assim, mas ele foi julgado humanamente. Então o julgamento ficou registrado em Roma, que julgaram Jesus. E nós lemos parte do julgamento onde quem julga diz assim, mas ele não tem pecado. Ele queria soltar. O juiz que estava julgando Jesus queria soltar ele. E ainda a mulher dele falou o que para ele? Não se mete com esse aí não, que eu tive um sonho essa noite. Quantos já leram isso na Bíblia? Ou pelo menos assistiram. Não se mete. Ele sabia que estava diante dele alguém que não era para ser o que queriam fazer, humanamente falando. Mas o próprio Jesus sabia que estava ali para morrer. Isso é que é legal. Não há coitadinho nessa história. Ele se ofereceu por amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que existe alguém que nos fez e tem um propósito nas nossas vidas. Então a gente na caminhada, a gente se esforça para ter comunhão com Ele, porque o nosso corpo, como diz a Bíblia, diz que o nosso espírito está pronto, mas o nosso corpo faz de tudo para que a gente não vá a Ele, não tenha comunhão com Ele. Então há uma guerra interior. É curiosidade, não se sinta culpado não, porque Você já começou a ler a Bíblia à noite e dormiu? Quantos já aconteceram? Levante a mão. Você está vendo? Tem gente que toma Rivotril para dormir. Não precisa ler a Bíblia que você dorme. Você percebeu como o corpo da gente é sem vergonha? Ele não quer que você gaste tempo na leitura da Bíblia. Ele não se interessa por isso. Ele apaga. Eu falei Rivotril, nem sei se é verdade, né? Se é Rivotril ou não, mas tem alguns remédios. Ou seja, quantas vezes você fala, vou orar, começa a orar deitado, só do outro dia você lembra que estava orando. Eu já fiz isso, irmãos. Uma vez, quando nós casamos, já te contei isso. A gente orava, eu falei para ela, vamos parar com esse negócio de orar deitado aí, porque a gente ora deitado, só lembra no outro dia, né, que estava orando. A partir de hoje a gente senta na cama para orar. Porque assim a gente não dorme. Pelo menos sentar, então, né, fica em pé, ajoelha aí. Ou seja, a gente teve que lutar contra isso em nós mesmos, porque o corpo não queria ajudar não, a ter relacionamento com Deus. Então, se há essa dificuldade, e há dificuldade sim, todos nós sabemos, para manter, o único aqui que não tem essa dificuldade literalmente, eu acho que é o Mauri. Para manter o corpo, né, estável, há uma briga o tempo todo no controle da alimentação, no exercício. Né, o Mauri é o único que eu sei que come, o Nicolas também,
Hã? Então é uma boa herança, né? E come, que é uma coisa, come por nós três, aí está magrinho. Mas ele tem outros desafios pessoais. Ou seja, todos nós temos desafios pessoais. Eu só dei esse exemplo que é uma das coisas mais comuns entre nós todos, que a gente tem que lutar para não exceder. E assim também são as coisas espirituais. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente fala assim, eu tenho interesse em ter um contato mais gostoso com Deus. E é boa essa vontade é nobre, mas passam as semanas, passam os meses, e a pessoa esquece, porque nada coopera para isso. Isso tem que ser algo que a gente tem que tomar por força. Você está entendendo isso? Como um atleta. Você acha que os atletas, se eles... Vamos dar o exemplo do Neymar? Vamos dar o exemplo do Neymar? No último jogo ele ficou lá, eu quero entrar, o professor, porque virou professor agora, até juiz virou professor. Eu nunca vi o cara narrando, o professor está pitando. Aí você diz assim, professor do quê? Está ensinando... Professor do apito agora. Aí, mas então, ele está lá, eu quero entrar. Vocês viram que ele ficou o tempo todo ali na segunda parte do jogo querendo entrar? Por que não coloca o Neymar? Porque se entende que fisicamente ele não está tendo condição. E olha, segundo dizem, o nosso treinador acreditava que ia ganhar, por isso que não colocou para ver se ele joga hoje. Ou um pouco mais para frente. Nosso treinador tem fé mesmo, né? Eu usaria a melhor arma antes, né? Mas ele está tendo fé mesmo. Então, o Neymar, ele não está entrando em campo porque o corpo dele não está correspondendo. Mas ele é uma pessoa extremamente hábil. Todos nós sabemos disso, queremos ele jogando. Todos nós queremos ele jogando. A mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho. Vocês já viram os lances que eles cortam do Ronaldinho Gaúcho? Aquilo, além de ele ter um dom natural, porque aquilo é um dom natural, as pinturas que ele faz, os lances que ele... Alguém já viu isso que eu estou falando? Os cortes? Alguém pega um monte de corte. É algo assim impressionante. Tanto que, não sei se vocês perceberam, toda hora a câmera foca ele. Onde ele está, a câmera foca. Porque as pessoas têm ele assim numa autoestima como jogador. Mas você vê, o Lancelotti não pode pôr ele em campo hoje. Hã? O Ancelotti. Não pode pôr ele em campo hoje, por quê? Porque ele não está preparado. Ele não conseguiria correr talvez 15 minutos com aquele povo todo, que está preparado. Aquele pessoal que entra em campo hoje, se vocês observarem, eles estão correndo o tempo todo, num calor de 30, 40 graus, e olha, porque eles para um objetivo. Só que aqui nessa terra, como nós estamos vendo, só um leva o prêmio. É engraçado que quem é o vice não gosta de ser o vice, mesmo tendo a honra de ter chegado lá, né? O cara quer ser o primeiro. Ele não gosta de ser o vice. São poucas vezes na vida que a gente vê alguém comemorando porque é o vice. Se ele não é o primeiro, ele fica chateado, porque ele não alcançou o objetivo pelo qual ele treinou. E assim devemos sermos nós, irmãos. Jesus foi alguém que foi provado e comprovado sobre a terra, que ele esteve aqui, teve uma mensagem, e essa mensagem foi deixada para mim e para você, para que nós tenhamos vida eterna. Não foi sem propósito. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós que ele luta para que, levando os outros a conhecerem a salvação, ele não seja reprovado. Esse é um desafio de cada um de nós. Você já imaginou você transmitir? Isso aqui é muito ruim. A fé a alguém, e essa pessoa entra na vida eterna, recebe a coroa, e você não? Significa que você transmitiu uma mensagem boa para alguém, ela aceitou e se preparou, e alcançou a coroa. Porque, diferente dos que correm nessa terra, todos os que quiserem alcançarão a coroa da vida. Isso é que é especial, é individual, não é coletivo. Embora a gente pode, de forma coletiva, nos impulsionar um ao outro. Quantos entendem isso? Digam amém. E nós devemos fazer isso. Os pais devem estimular os filhos. Filhos,
fiquem preparados, Jesus está voltando. Os filhos devem falar: pai, estou esperando, fica preparado. Aliás, vamos fazer isso agora, olha para quem está do lado. Fala para ele: fica preparado. Fala mais, tem uma coroa para a gente alcançar. Fala aí, tem um prêmio para a gente alcançar. Olha de novo, fala: não desanima não. Se prepara. Não fica que nem o Neymar no banco. Fala assim. Fica preparado para jogar e para enfrentar. Ele diz que um atleta, então, nessa vida, em tudo que ele faz. Há umas discrepâncias, por exemplo. Quando eu era criança, um atleta que era atleta, ele não comia certas comidas, não bebiam certas bebidas, eles tinham. Hoje, isso já não é uma restrição no cardápio. Cada seleção faz a sua comida, a sua bebida, a forma de fazer. Então, alguns, por exemplo, lembrar isso é dolorido, né? Mas eu quero mostrar para vocês algo que aconteceu aqui. Nós tomamos de 7-1, não foi isso? Sim ou não? Mas vocês se lembram o que a Alemanha fez? Alguém se lembra? Ela foi aqui, não me lembro em que região do Nordeste. Ela comprou um campo. Ela comprou um campo. Vocês sabiam que ela comprou um campo? Preparou, montou, treinou os seus atletas tecnologicamente. Eles usavam, hoje está todo mundo usando chip, né? Mas eles usavam porque eles queriam monitorar qual era a posição, quanto tempo a pessoa ficava. Então, aquilo foi um resultado zebra ou foi de quem estava preparado contra quem não estava preparado? Eles se prepararam. E eles, olha, se vocês lembram, eu me lembro. Eles tiraram o pé. Estava ficando feio. Alguém se lembra disso? Que era para golear mais ainda. Eles tiraram o pé, porque o nosso time não estava preparado. De alguma forma, o nosso time achou que nós somos o Brasil, nós somos tetra, nós somos penta. Agora que ia ser o que agora? Hexa. Eles entraram com a glória, mas sem estar preparado. E muitas vezes a pessoa fala assim: Deus ama todo mundo, eu vou entrar de qualquer jeito. Isso não acontecerá. Deus ama todo mundo sim, por isso Ele está dizendo: se prepara, esteja preparado. Eu vinha vindo no caminho e minha esposa falou: é como as 10 virgens, né? Eu falei: é isso mesmo. A gente tem que ter óleo, tem que se preparar. O ter óleo significa ter comunhão todos os dias. O ter óleo significa querer, desejar. O ter óleo significa ir em direção, estar preparado. Por isso eu disse: não se compare ao outro, porque quando você se compara, muitas vezes você está fazendo uma injustiça. O outro é um layout de crente, e você de verdade é crente. Então muitas vezes, olha, aquele lá é melhor do que eu. Não existe melhores uns que os outros. Não existe. Deus não nos trata assim. Deus não nos trata dessa forma, irmãos. Se hoje você vai comer 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, existem países que as pessoas não comem 1 vez ao dia, e Deus ama aquelas pessoas da mesma forma com que eu e você. Então Deus não está se importando com as condições transitórias sociais desse momento. Deus não se importa com isso. Quem se importa somos nós, os seres humanos. Somos nós que nos importamos se vamos ter carro, casa, comida, roupa. A roupa, que nem hoje, minha esposa se importou em botar uma camisa da seleção. Somos nós que nos importamos com isso. E não tem pecado nisso nenhum, mas essa é uma importância transitória nossa. Deus se importa, e Jesus falou isso. A quem devemos temer? As pessoas temem muito as circunstâncias sociais. Jesus falou: não temam essas pessoas. Tema aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Quem é esse? Deus. Deus é quem pode nos livrar do inferno ou nos lançar no inferno. Porque hoje a Bíblia diz que Ele é graça, que Ele é amor, e está chamando quem quiser participar dessa graça, mas amanhã Ele vai ser juiz. Já está escrito isso. E quando Ele julgar, Ele vai ser justo no julgamento.
Então, se você não se encontrar como um daqueles que quiseram estar debaixo do sacrifício de Jesus Cristo, você vai se encontrar fora dele. E não tem o que fazer, porque lá ele vai ser juiz. Essas decisões nós tomamos em vida. É por isso que hoje você veio aqui, para ter um tempo de meditação, para que a sua alma seja valorizada acima do seu corpo. A sua alma esteja sendo valorizada porque ela é eterna. Eu estava vendo uma pesquisa, uma reportagem de uns cientistas, eles dizem, não é possível destruir a alma. Ela é eterna, até a ciência diz isso. O que a Bíblia já diz faz tempo. E aí ele explica por quê, e eu não vou gastar o tempo de vocês com isso, porque eu já percebi que alguns assuntos só interessam para pessoas que gostam da ciência, e outros assuntos não interessam. Mas é importante que você saiba que a nossa alma, ela vai viver eternamente. E Jesus veio nos mostrar o caminho para que vivamos com Deus o Pai. Por isso eu quero estimular você. Em tudo, domine o seu corpo, domine a sua vida. Na sua caminhada, faça que você seja um bom atleta para ganhar e alcançar a coroa que está proposta a cada um de nós. Sabe, eu quero só dar para você um pequeno panorama, não dá para descrever exatamente como vai ser. Mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos receber um novo nome. A Bíblia diz que Deus fez isso de Abraão para Abraão, com Pedro, e com tantos para dizer que agora era novo. A Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome. Porque é novo, se faz nova todas as coisas. Até esse nome de batismo que a gente tem aqui na terra, a pessoa casa, troca o nome para agora, fica feliz, agora eu vou acrescentar ou tirar aqui para ficar, porque agora eu sou, tal. Então, lá também nós vamos receber um novo nome. Nós vamos receber uma coroa, e diz que essa coroa vai ser cheia de pedras preciosas, baseado nas almas que foram salvas através das nossas vidas, no trabalho que fomos empenhados em fazer. Quem diz isso é quem vai dar, é quem vai galardoar. As pessoas se importam tanto com o LinkedIn, né? Quem sabe o que eu estou falando do LinkedIn? Botar um belo currículo lá no LinkedIn para quem olhar e falar assim, olha, esse fulano eu posso contratar. Quantos estão sabendo o que eu estou falando? Levanta a mão, só para não... O LinkedIn é uma plataforma onde a pessoa põe lá as suas qualificações. Irmãos, tem um LinkedIn mais alto, que é o LinkedIn do céu. Esse LinkedIn é o que vai dar as pedrinhas na coroa. As suas qualificações precisam estar lá. Por isso, se esforce em tudo. Deixe os outros de lado. Por que eu tenho repetido tanto isso? Porque eu percebo que a população gosta de olhar para a vida do outro. O que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro fala, o erro do outro. Mas não seria importante eu pensar o que eu falo, o meu erro, o que eu penso? Porque é nisso que eu me domino em tudo. Eu não consigo, por mais que eu queira, olha que eu tento, viu? Dominar minha esposa. Não consigo. É só ela para se dominar. E assim também ela não consegue dominar a mim. Eu mesmo é que tenho que me dominar. Ou seja, o casamento é um lugar de crescimento, né? Um ajudando o outro, estimulando o outro para que cada um cresça. Então a mulher faz aquela correção no marido, o marido também dá aquela correção na mulher, no objetivo de que cada um melhore e cresça. Mas na verdade a gente consegue dominar o outro? Os maridos presentes, você consegue dominar a sua esposa? Não fala nada não, senão você vai levar um puxão de orelha. Olha, você vê que não falaram mesmo. Mas quer ver que mulher fala? E você, mulher, consegue dominar o marido? Está vendo que elas falam? Então, é verdade. Assim seja também a nossa vida pessoal em relação à sociedade. Nós não devemos ficar preocupados com a vida alheia, em dominar ou cuidar ou agir por eles. Ao contrário, devemos olhar para nós e nos preocuparmos em dominar e cuidar de nós mesmos. Fazendo assim, a gente vai estar se preparando para o eterno. Sabe, irmãos, eu desejo a vocês que vocês tenham um bom momento hoje, ou com amigos, ou em família, ou sozinhos, seja como for, porque enquanto estamos aqui, Jesus veio para nos dar vida abundante.
Mas a vida abundante que Ele nos veio dar nessa terra, não é para ficar apenas nessa terra. Quando você olha para Jesus, e Ele falou isso, aquele que espera em Deus, somente nessa vida, é o mais miserável dos homens. Ou seja, Ele está dando a letra para mim e para você. Você tem que estar preparado para cá e para lá. Então devemos esperar em Deus nessa vida? Sim, claro. Ele tem poder para nos fortalecer, capacitar, curar, animar, alegrar, livrar. Ele é poderoso e Ele faz. Sexta-feira eu fui no jantar aqui de um dos nossos pastores, lá em Sorocaba, de aniversário. Ele estava fazendo aniversário, o pastor Carlos César. Até agora eu não sei o que aconteceu. Não tenho a interpretação exata do que aconteceu. Mas conforme eu fui passar no Sem Parar, meu carro tem Sem Parar, conforme eu fui passar no Sem Parar, eu estava na faixa A, tem uma placa azul, eu pensei que era Sem Parar, mas era na placa, do lado, então eu entrei assim. Conforme eu entrei que eu estou indo, eu olhei no retrovisor que um carro colou atrás do meu carro. Colou, literalmente colou, como se tivesse, e ali você passa em torno de 40 por hora. Né? Eu falei, o cidadão está querendo passar no meu Sem Parar, pensei, né? Que geralmente eles fazem isso, eles colam para ficar a cancelável, eles passam. Então eu fiquei assustado, porque ele colou mesmo, ele não chegou perto, ele colou, literalmente colou no carro. E eu meio que assustei assim. E a hora que eu acabei de passar na cancela, aquele carro, eu não sei como ele fez isso, ele saiu de trás de mim, entrou na minha frente e fez um cavalo de pau assim. Irmãos, doeu a barriga, todo mundo foi para frente. Foi umas circunstâncias que, se não era para a morte, era para ter perdido o jantar, estar com o carro amassado e outras circunstâncias aí. Mas Deus livrou. Não teve o acidente. O que eu estou descrevendo com a boca aqui é muito leve perto do que aconteceu. Aí tinha um outro carro que colou no carro dele, eles saíram, eu não sei se eram... Eu não sei, até agora eu não sei o que é. Mas eu sei que a gente pode dar graças a Deus, porque Deus livrou. Nós estamos aqui porque Ele livrou. Então é um Deus que livra no presente. Ele está agindo no presente. Mas se eu esperar nele somente nessas questões, eu me esqueço que Ele tem algo maior e melhor preparado. Por isso hoje é o dia de você falar para quem está do lado, vamos nos preparar. Vamos subjugar o nosso corpo para estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor. Porque Ele vai voltar, irmãos. E é isso que viemos celebrar nessa manhã, o corpo e o sangue. Por quê? Porque valida o perdão dos pecados. Para você que está, às vezes, querendo entender o que é isso, eu vou explicar. Às vezes tem alguém que ainda não entendeu muito bem a respeito do assunto. A Bíblia diz que nós fomos separados lá atrás de Deus, por causa da decisão que o ser humano tomou de conduzir a sua própria vida, de pecar, de se afastar de Deus. Então Deus havia prometido que consertaria esse problema da distância, e enviou Jesus, porque até então, até Jesus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes apresentavam anualmente um sacrifício de animais que se tratava para isso, eles eram criados para isso. A gente hoje cria animal para comer, né? Mas lá eles eram criados para, nesse caso também eles tinham para comer, mas esses eram especificamente para que o seu sangue fosse derramado com o objetivo de que sangue inocente purificasse pecados. E isso era repetido anualmente, mas não tinha poder, de fato, de ser o efetivo de forma plena. Aí Deus falou assim, agora eu vou enviar o meu filho. Por isso que ele era meio homem, meio Deus. Nasceu da vontade de Deus em uma mulher. É algo muito especial. O Espírito Santo gerou em Maria. E aí então esse menino cresceu,
como eu e você. Teve uma vida como nós, mas a Bíblia diz que ele não pecou. E chegou então aos seus 30 anos. Ele começou a cumprir o propósito pelo qual ele veio na terra. E aí então ele se desvincula da mãe, da família, e diz: agora eu estou aqui no meu propósito pelo qual eu vim. E você sabe disso, ela sabia. A Bíblia fala que Maria guardava no coração todas as palavras. E então ele começou a anunciar a nova aliança. Isso que vamos fazer aqui é a nova aliança no sangue dele. Ou seja, é alguém que pôde estar na cruz e o seu sangue tem poder para purificar pecados de forma absoluta. Não precisa mais repetir isso anualmente, nem mensalmente ou qualquer outra forma. Todos nós que olhamos para Ele, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, temos os nossos pecados perdoados, somos religados a Deus. Por isso, é simples, a mensagem é essa. O que passa disso é a invenção do ser humano. O que passa disso é o ser humano querendo pôr coisas onde não tem. Essas pessoas que vieram aqui hoje à frente, receberam um certificado de batismo. O certificado não vale nada, viu, irmãos? É só uma lembrança. O que vale é a atitude de vocês. O certificado é para você guardar lá na sua casa e de vez em quando dar uma olhadinha nele lá, falar: olha, foi dia tal. Eu que não lembro de data, o certificado ajuda a lembrar das datas. Olha, foi dia tal, né? Mas o valor de ter descido as águas aqui é algo sobrenatural. É uma água comum? É comum. Ninguém, se você pensa que a gente vem orar aqui, ninguém vem orar aqui na água, não. Ninguém faz nada na água, é água comum. Ainda a gente joga um pouquinho do cloro para purificar, para filtrar. Água limpa só. Mas não tem nada mais que isso. Então não tem ritual nenhum aqui, não tem nada. Por que acontece isso que aconteceu? Essa alegria. Por causa da atitude, da tomada de posição. É uma atitude pública que a gente não enxerga o mundo espiritual, mas ele existe, está aqui entre nós. Então no mundo espiritual está sendo feita uma declaração de amor e de obediência. Ele falou que se eu cresce eu precisava fazer isso. Então quando eu entro aqui, os demônios batem um para o outro e falam assim: perdemos. Mais um que nós perdemos. E os anjos fazem assim: ganhamos. E nós também fazemos: ganhamos. Mais um que vai viver a eternidade com Deus, que iniciou a carreira, que iniciou a caminhada. A religião, irmãos, ela tenta atrapalhar todo esse processo. Como eu já disse muitas vezes aqui, ela fica tentando pôr outras regras, outros conceitos, outros valores, valores familiares, valores sociais, mas é simples. O que Jesus deixou para nós é o que vai ser cobrado. A Bíblia diz que vai ser abertos os livros no dia do julgamento. E qual livro que será aberto lá? Esse aqui. Ninguém será julgado pelo que falou o Papa, ou pelo que falou a minha mãe, meu pai. Ninguém será julgado por isso, será julgado pelo que está aqui, ó. Esse é o livro. Assim não acontece nas nossas leis humanas? As pessoas não são julgadas pelo que está nos códigos? Sim ou não? Sim ou não? A regra não é igual para todos lá? É por aquilo que é julgado. Então, se alguém se julga injustiçado na primeira instância, ele sobe para qual? Vai para a segunda. Se não, ele vai querer fazer jus o que está escrito lá. E vai até o final tentando fazer jus o que está escrito. Só que lá não vai ter primeira, segunda e terceira instância, irmãos. A Bíblia diz que haverá um julgamento para os salvos. Pastor, vai ter. Vai. Mas esse julgamento não é para condenação. É ao contrário, para receber galardões. Olha, então vai ser justo também. Quem trabalhou, multiplicou o seu trabalho, vai receber galardões. Quem não trabalhou, não multiplicou, não receberá, mas entrou na vida eterna. Amém? Mas haverá um outro julgamento, e esse julgamento é para os que estão condenados. Ninguém irá para o inferno sem um justo julgamento. E o que a pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada, é só permanecer no estado em que está. E qual é o julgamento? Que não creu, está escrito, eu estou falando que está escrito em João, que não creu no sacrifício de Jesus que veio.
não ouviu a voz dele, não obedeceu. Por isso todo o nosso tema de estar preparado é esse, é ouvir a voz do Senhor Jesus e viver segundo os seus ensinamentos. É muito especial isso, irmãos. Desejo que você esteja lá conosco. Nós vamos estar lá, nós estamos nos preparando, nos fortalecendo. Às vezes você fala assim, esse pastor fica mandando falar para quem está de verdade, de propósito, para ver se você anima, você não esquece e leva para a sua semana essas palavras. É verdade, é de propósito, para que você não esqueça essas palavras, para que você leve para a sua semana algo especial e continue se fortalecendo nesse caminho. Amém? Quantos querem estar que nem o Neymar, ficar do lado de fora? Ninguém aqui, né? Você vê a vontade que ele quer entrar, então ele precisa estar preparado. Se ele estiver preparado, não tem quem põe ele. Ele é titular. A mesma coisa serve para todos nós. Se você estiver preparado, você é titular. A vaga é nossa, é para todos nós. A Bíblia fala, todos quantos receberem. Se você está hoje aqui e nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, você pode falar, eu quero, pastor, eu ouvi essas palavras, eu queria sair daqui com essa segurança. Se você fizer um sinal com a sua mão, eu vou orar com você. Há alguém que quer que eu ore com você? Só dar um sinal assim, ó. Para falar, eu entendi, pastor, eu quero aceitar o sacrifício de Cristo na minha vida. É uma decisão gostosa, honrosa, tão especial. Decisão pública de dizer assim, eu quero Jesus como meu Salvador, para viver a vida eterna. Se você deseja, eu não vou insistir não, mas se você deseja, eu quero orar com você. Há alguém? Eu fiz isso quando eu tinha 7 anos de idade. Estava aqui nesse primeiro banco. Eu já tinha ouvido falar de Jesus a vida inteira, porque eu nasci num lar evangélico. Mas naquele dia eu entendi que eu precisava de Jesus. E quando a compreensão veio, eu disse, eu quero. Eu saí daí e vim aqui. Foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz. Eu orei juntamente com o pastor que aqui estava. E a paz de Cristo habitou o meu coração. E desde então, eu tenho caminhado com Ele. Depois, logo em seguida, eu fui batizado. E depois, logo em seguida, continuei vivendo, chegando aqui onde cheguei. Com a alegria de poder compartilhar com vocês que Jesus é vida. Que é bom estar com Deus. Ninguém se sinta obrigado a fazer isso. Mas a realidade é essa, se você não quiser tomar a decisão em vida, a decisão já foi tomada por você. Todos nós estamos, de forma original, afastados de Deus. Para nos chegarmos a Ele, precisamos de Jesus Cristo. É simples assim. É necessário Jesus Cristo. Por isso eu faço esse convite, se há alguém aqui que deseja chegar, dizer, eu quero Jesus Cristo na minha vida como meu Salvador. Se desejar, eu quero orar com você. Pedir que todos fechem os olhos por um instante e tenham um momento de meditação. Nesse tempo de meditação, você pode pensar assim, se eu morrer agora, eu vou para onde então? Hoje você está tendo a oportunidade de saber que se você quer viver a vida eterna com Deus, se você morrer hoje, você tem que convidá-lo para entrar no seu coração e fazer válido aquele sacrifício na cruz por você. Hoje você soube a respeito disso. E você que já convidou Jesus para entrar, também hoje você soube que é necessário continuar se preparando para esse dia. Estar preparado. É necessário muitas vezes até algumas renúncias pessoais. Você ter que renunciar a algumas coisas na sua caminhada. Tudo para agradar ao seu Senhor, aquele que te chamou. E é gostoso que Ele não fica olhando para os nossos erros. Ele diz, eu perdoo. Se você pedir perdão, eu perdoo. Então é gostoso que Ele nos perdoa dos nossos erros. Se você acha que de alguma forma errou ou tem errado para com Deus, peça perdão a Deus agora, para que os seus pecados também permaneçam perdoados pelo sangue do Cordeiro. Eu quero pedir que os pastores venham à frente agora, à mesa aqui, por favor, que estejam aqui conosco. Que o diaconato entre, por favor, porque nós vamos cear agora.
Pode distribuir. Vocês vão estar recebendo agora. Peço que todos participem, porque é Jesus que nos traz vida. É para todos. É através dele que nós temos os nossos pecados perdoados. E este tempo que nós vamos fazer aqui agora é uma declaração coletiva. É uma declaração coletiva de que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Que o corpo que ele deu na cruz e foi moído por nós, pagou o preço que a gente não podia pagar. Então nós estamos hoje aqui animados, felizes, por dizer obrigado, Jesus, porque valeu a pena. Todo o teu esforço, o esforço do Pai em planejar essa nova vida, valeu a pena. Valeu para mim, valeu por você, valeu por nós. Aonde você estiver participando conosco, faça valer a pena também ser grato. Você que está conosco pelos meios digitais, faça valer a pena. Seja grato aí onde você está. Abra o teu coração e diga obrigado, Senhor. Nós falamos sobre a morte, e só tem sentido a vitória porque ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que a morte não o pôde deter na sepultura, que os nossos pecados não o pôde deter na sepultura. Ao contrário, ele cumpriu o propósito que o Pai o enviou e ressuscitou. E a Bíblia nos diz, trazendo consigo a chave e a vitória sobre a morte. Eu quero pedir agora que todos fiquem em pé. Nós vamos consagrar esses elementos. Todos receberam aqui? Lá em cima também? Segure nas suas mãos agora. Vamos consagrar. Senhor, consagramos esses elementos. Foi Jesus quem disse, pegando um pão, este é o meu corpo. Pegando o cálice com o suco da uva, ele disse, este é o meu sangue que foi derramado por vocês. Então nós fazemos agora menção destas palavras, declarando Jesus, é para nós o seu vivo sacrifício. Nós pegamos as suas palavras dizendo, vale para mim, vale para nós. Por isso consagramos esses elementos para que ao tocar nos nossos lábios, seja vida de forma abundante. Que o seu DNA esteja em nós. A nova vida em Cristo se manifeste. O perdão dos pecados, a reconciliação contigo. Por isso consagramos esses elementos para este propósito no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, você quer ficar em pé também? Agora participe com alegria. Coma e beba deste pão. Enquanto isso, vocês vão louvar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Comece a orar aí no seu lugar e dizer obrigado, Senhor, pela nova vida. Obrigado pelo seu perdão, obrigado pelo seu amor, por tua graça. Muito obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos por este momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos guarde,
nessa caminhada, meu Pai, para que lá no fim, todos nós possamos receber essa coroa, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado por nos dar o direito de ser chamado teu filho, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem algo reservado para nós, que os nossos olhos jamais viu, que o nosso coração não imagina, não é capaz de imaginar. Muito obrigado por esse direito que nos espera, em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Louvado seja, Santo, poderoso, maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. Glória, dralabasarai, candralabasarai, alabasarai, alabasarai, aralabasarai, candralabasarai. Te amamos, Deus, te adoramos, Deus, te invocamos, Deus. Tu és a fonte de vida. Senhor Deus, te agradecemos por mais a oportunidade de estarmos ceando, relembrando do sacrifício do Filho Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que nos trouxe vida, aquele que se ofereceu no nosso lugar. É por Ele que nós temos vida. Vem dele a nossa salvação. Aleluia. Você orou agradecido aí? Eu sou grato, muito grato. Bom, irmãos, antes de terminarmos, eu quero dar oportunidade a você de ofertar. Se você tem a sua oferta, se você tem o seu dízimo, esta casa não é mantida pelos governos e nem por nenhuma outra forma. Ao contrário, é pelo amor e o carinho de cada um em trazendo a presença de Deus. Deus abençoe a sua oferta, o seu dízimo, a sua gratidão. Deus abençoe. Deus abençoe. Então esse é o momento em que nós nos reunimos agora para dar a Ele daquilo que Ele nos tem dado. Deus abençoe. E aí, vó? Deus abençoe. Está firme, né? Coisa boa. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, mais um momento. Queremos dar a Ele a honra e a glória desse tempo de louvor e adoração. Leve suas mãos para os céus. Você que está fazendo de forma digital, se eu não dei tempo para você, vou dar mais um minutinho para você, porque às vezes... Mas você que já está concluído, levante a sua mão para o céu e agradeça, porque vem dele o que temos. A Bíblia fala que não é de quem corre, mas de quem Deus dá. Então é Ele quem dá, multiplica, é Ele quem faz a abundância vir sobre nós. Por isso esse é um tempo de louvor e gratidão, onde nós agradecemos pelo que Ele nos tem dado e louvamos a Ele por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós agora consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem diante da Tua presença, trazem com alegria, com compreensão, entendendo este objetivo, esse propósito, esse projeto Teu. E aqui colocam o Seu amor, aqui colocam, Senhor, a Sua dedicação, em fazer com que Sua obra permaneça e vá adiante, em fazer com que se multiplique no céu, na terra, nos lares, a abundância do Senhor, o semear e colher. Por isso consagramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Se assente por mais um instante, por favor. Irmãos, eu queria pedir assim, uma atenção especial para este aviso. Nós vamos ter uma ceia regional aqui. O que é ceia regional? As igrejas da região vão estar conosco aqui também, algumas igrejas estarão conosco, nesta data, dia 14 agora, próximo. E nós também teremos a gratidão
de ter conosco as nossas autoridades. Quem vai estar? Pastor Toninho, ele é o presidente estadual da igreja, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo, coisa gostosa. Pastor João Amarildo, é o secretário administrativo da igreja, vai estar conosco aqui dia 14. Então vai começar o nosso culto às 19h30, vai ser uma terça-feira, é um dia fora da curva, né? Nós não temos culto nesse dia, mas nós marcamos exatamente para que as agendas deem certo, de todos eles. Vai estar aqui o nosso coordenador dos coordenadores, pastor Lucas. Enfim, nós vamos ter diversos convidados. E eu tive a honra de estar com o terceiro na hierarquia do Estado. Quem é o terceiro na hierarquia do Estado de São Paulo? Vocês sabem? O primeiro é o governador, o segundo é o vice e o terceiro é o presidente da Assembleia Legislativa. Sexta-feira ele estava lá no jantar e eu convidei para ele estar presente. Ele falou, olha, se a sessão acabar cedo lá, porque a última sessão diz para entrar em férias, eu vou estar lá com vocês. Aí eu falei, é junto do metrô e do shopping? Ele falou, melhor, vou de metrô. Eu olhei e fiz assim, falei, é perigoso lá, hein? Geralmente esses figurão andando sozinhos, ele falou, ei, pastor, eu vou cheio de segurança. Então, ou seja, nós temos ainda a probabilidade de ter aqui o terceiro na hierarquia do Estado. Eu convidei por honra, porque a Bíblia fala quem honra, honra, quem glória, glória. E eu gostaria que ele esteja aqui mesmo. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa aqui da Câmara dos Deputados. Então, para nós vai ser uma honra, irmãos, ter uma ceia com tanta gente junto, estadual, regional, aqui, local. E agora, a cereja do bolo. Quantos já participaram de um culto com esse servo de Deus aqui, o Miqueias Medeiros? Quantos já participaram? É um tempo muito gostoso, ele tem uma música muito animada, é muito especial, por isso tragam os jovens, irmãos, para estar conosco, participando. Eu queria não somente convidar, mas queria que você assumisse um compromisso de vir e trazer alguém com você. Quantos eu posso contar de assumir esse compromisso, de estar aqui? É uma terça-feira, é fora da coisa, mas vem, se esforça. Lembra que nós falamos que tudo se domina? Levanta a mão bem alto, quem vai se esforçar para estar aqui na terça-feira? Joia, traga alguém junto. Vai ser um tempo muito gostoso de louvor, de palavra e de comunhão. Venha participar conosco. E a partir das 19 horas nós já temos um lanche para você que vem, porque essa é uma reunião regional que nós temos todos os meses. Então, na reunião regional nós servimos um lanche exatamente porque as pessoas vêm direto do trabalho. Então, você que vai vir direto do trabalho, não precisa parar na padaria não, pode vir direto. Vai ter um lanche esperando você aqui, cafezinho, uma Coca-Colazinha. Como? Não, mais que pão com patê. Uma cachorro quente, quem sabe um pão de mel. Vamos ver o que vai ter aí. Mas sempre tem, a gente cada vez inventa uma comida para quem vem direto, já tem aí, né? Tá certo, camisa 10? A camisa 10 aqui é meu braço direito. É Alcina, tem que ser Alcina. Toda reunião nós fazemos, porque nessa não. É só, elas estão apavoradas porque é um pouco mais cedo, mas não tem problema não, vamos fazer um pouco mais cedo, porque toda vez o café fica pronto às 19h30. Dessa vez vai ficar pronto às 19h. Vai dar certo, café, Coca-Cola, ó, isso vai ser garantido, o café e a Coca-Cola. Aí as outras coisas, se é cachorro-quente, se é pão de metro, se é outra coisa, aí vocês vão ter que vir aqui para provar, para ver. Quem vive, como é que é o ditado? Ajuda aí. Quem viver, verá. Ó. Quem vier, verá. Você vai estar aqui. É para todos, irmãos. Vai ser um culto gostoso, viu? De comunhão que nós temos regional aí. Tem mais algum aviso? Não? Esse era o nosso aviso. Então, 2 avisos que eu queria avisar. Era o do Miqueias Medeiros, que vai estar aqui, ser regional. E as nossas autoridades. Vai ser muito gostoso. Você vai ter o privilégio de ter esses pastores, poder abraçar, conhecê-los. Irmãos, antes de você ir embora depois, dá um abraço em quem está do lado. Mas de verdade, falar para essa pessoa assim, que gostoso estar aqui com você.
Foi bom celebrar a vida, o amor de Deus, o perdão dos pecados que Ele nos tem oferecido. Estamos combinados? Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos pela manifestação do seu poder em nós, pela confirmação da sua presença. Despede os teus filhos em paz nessa mesma comunhão, na comunhão do teu Espírito Santo. Por isso nós oramos que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço a quem está do lado e diz: que bom que você veio. Eu amo você em Cristo Jesus.